Eu já gravei esta aula para cursos, já fiz palestras sobre esse assunto, tenho vídeos na internet falando sobre esse assunto, no YouTube da TGR, já fiz webinários com esse assunto, porém, todos para profissionais. Para você, que é um público diferenciado, é a primeira vez. Você que é o proprietário de imóvel rural, que às vezes não entende por que um valor é tão alto e outro é tão baixo, por que algum profissional já te falou que determinado profissional está te roubando? Está metendo dinheiro na mão do seu bolso porque está cobrando muito caro. Então, vamos entender isso. Vamos entender por que um valor você acha tão alto e por que o outro é tão baixo e às vezes é para ele que você dá o serviço. Mas eu garanto que nem sempre, viu? Porque eu tenho vários colegas que cobram valor normal, porque não tem jeito, não existe uma maneira de superfaturar esse trabalho. Ou você cobra um preço normal, ou nós cobramos um preço anormal. Esse preço anormal, se for muito para cima, não, sem motivo, o colega não vai pegar serviço. Se for muito para baixo, ele pega bastante serviço. Mas o que faz essa diferença? Vamos ver? Em primeiro lugar, existe uma concorrência que às vezes é desleal. Segundo nós, geomensores, a gente acha que é desleal, mas já teve época em que essa deslealdade afetava o nosso trabalho. Mas hoje em dia tem mudado tanto esse conceito de deslealdade, de você ter um serviço que você cobra um valor normal e ter o seu colega que nem é seu concorrente, que cobra um valorzinho lá embaixo. Por que ele não é concorrente? Porque o proprietário, que às vezes critica do valor que você deu e passa o serviço para outro, na maioria das vezes ele volta no primeiro e dá o serviço para ele. Bom, mais concorrências à parte, vamos ao que interessa. Uma maneira mais prática que já teve e que ainda há, que não arrumaram uma ainda não surgiu uma, de se calcular o valor do gel do que esta. Eu não sei a origem dela, já me falaram que foi há muitos anos atrás, logo que surgiu o georreferenciamento, no CREA de São Paulo, mas isso são boatos, eu não sei. Esta fórmula se consiste em você aplicar a raiz quadrada do hectare pelo salário mínimo. Hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo, o salário mínimo é R$ 1.100. Em janeiro, ele modifica. Então, em janeiro, tem um pequeno aumento, porque o salário mínimo ele não sobe tanto assim. Vamos simular uma hipótese aqui, para facilitar os cálculos, de uma área de 100 hectares. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Você pode inserir na sua calculadora raiz quadrada de 100, 10, vezes o salário mínimo de hoje, R$ 1.100. Então, o valor normal seria 11.000. Porém, esse valor normal, ele pode variar, tanto para cima quanto para baixo. É claro que ele nunca vai atingir a metade do valor, de 5.500, por exemplo. Ele pode atingir, às vezes, o valor de R$ 10.000. Como ele pode atingir o valor de 12, 13, 15? O que vai entrar em conta, em consideração, o que o profissional vai considerar neste cálculo? O que faria esse valor oscilar para menos? A distância entre o escritório do profissional até o imóvel, a estrada, a rodovia, a quantidade de vértices que serão implantados, se tem serra, se tem curso d'água de difícil acesso, por exemplo, com mata ciliar muito alta. Então, se ele não tem nada disso, se está tranquilo, é um imóvel tranquilo, próximo à cidade, pouquíssimos confrontantes, 3 confrontantes, 4, nenhum com problema com você, que é proprietário. Então, suponhamos que foi para 10.000. Normalmente, é um desconto de 10%. Mas suponhamos que esse mesmo 100 hectares seja uma área com serra, com curso d'água de difícil acesso, com mata ciliar muito alta.
Ou mesmo, ao ler a certidão, constatou-se que o curso d'água, que a divisa é no meio do córrego. Neste caso, irá dificultar pelo fator que vocês já estudaram também na aula, porque ele terá que fazer o levantamento de um lado da margem, do outro lado, e calcular os vértices que passam pelo meio, intercedendo o curso d'água. Então, isso dá trabalho também. São 2 levantamentos na margem. A quantidade de marco que será implantada, a quantidade de confrontantes, às vezes ao invés de 3, tem 8, 9 confrontantes, 10, 12, confrontante com problema entre você e ele, local onde não tem cerca, porque caiu ou porque nunca fez, e é difícil de fazer o levantamento nesses locais. Isso tudo vai influenciar para oscilar o valor para mais. Então, você não se assuste, porque, como eu disse bem no início do nosso curso, o bom profissional, ele te entregará uma proposta. Ele não vai te enviar o preço pelo WhatsApp, ele não vai escrever em uma folha de papel o preço e passar para você. Pelo contrário, vai te apresentar uma proposta. Nessa proposta, ele já estará determinando isso tudo, a dificuldade, levantamento em serra, o aparelho que ele vai usar, quantas pessoas ele terá que deslocar para esse levantamento. Então, uma proposta bem feita, você conhece. E não tem como você contestar o valor que ele está te apresentando. Uma coisa eu deixo claro para vocês, não tem como superfaturar o valor do georreferenciamento. Mas vamos agora numa segunda opção, que é uma planilha. Também essa planilha, ela foi gentilmente cedida por um colega que se chama Antônio de Paula Lemos, engenheiro agrimensor de Rubiataba, no estado de Goiás. Ele cedeu essa planilha em 2012, eu deixo a data aqui para vocês saberem. Porque muda também, de lá para cá mudou muita coisa. Nesta aqui ainda se considerava que ia no INCRA dar entrada no processo, hoje não. Então, neste caso, eu não mexi na planilha dele, porque eu não quis mexer no que o colega fez. Seria uma falta de respeito, né? A pessoa cede a planilha, a gente muda. Mas quem trabalha com isso, é claro que vai fazer adaptação de acordo com a realidade dele, né? Então, eu considerei 15 marcos no valor. Aqui na parte de cima, coloca-se os valores. Quanto que é um marco? É na faixa de R$ 15. Um processo. Para montar um processo de georreferenciamento, normalmente cobra-se R$ 1.000, dependendo também de quem monta o processo, porque tem pessoas que cobram R$ 300, outros cobram R$ 1.000. Tem quem cobra 500, 700, mas vai depender também do trabalho de quem faz. Não estou desmerecendo quem cobra menos, tá, pessoal? Isso aqui eu não estou criticando quem cobra cada valor, não. Cada um cobra o que acha que seu trabalho merece o valor que seu trabalho tem. Aqui, por exemplo, no nosso escritório, a gente monta processo. Mas olha, todos os meus clientes, todos os nossos clientes, não tem um que tenha levado uma advertência no INCRA até hoje. Porque é tudo muito conferido por nós e pelo profissional também, para o qual a gente monta o processo. Enfim, essa primeira parte são os valores. Por exemplo, refeição, o valor de um marmitex mais barato em Goiânia, que é R$ 14. Deve ser provavelmente o valor de um marmitex no interior. Bom, considerando-se 15 marcos, também 100 hectares, considerando 5 confrontantes, aluguel do GPS. Você pode falar, mas o profissional tem GPS. Por que a gente considera como se fosse um aluguel de GPS? Porque o GPS ele desgasta, ele tem manutenção, ele tem que ser trocado pelo menos de 5 em 5 anos, tem bateria. Então, são vários fatores que levam a gente, depois de conversar muito, decidir que o valor calculado para o GPS é o valor do aluguel. Tem pessoas, tem empresas que alugam GPS por R$ 100. Tem outras empresas, como a Embratop, por exemplo, que o aluguel dela não é que seja caro, mas é um valor um pouco mais elevado pela qualidade do trabalho deles, que é muito bom. O GPS que eles entregam dá gosto você ver o profissional chegando no seu imóvel com o GPS que eles alugam. É todo embalado
na embalagem própria, tudo limpinho, tudo de primeira qualidade. Então, assim, dá gosto você ver o profissional chegando assim no seu imóvel. Enfim, jogando todos esses valores com os profissionais encarregados de fazerem de assessoria para levantamento de um córrego, de implantação de marcos, porque isso tudo é pago, né? Então, chegou-se a 4.786 com esses gastos. Nesse segundo item, ele calculou a metade do valor da fórmula. A fórmula deu 11 mil, então aqui seria 5.500. Deu 10.286 reais. Aí você vai falar, poxa, Margarete, mas ele está ganhando 5.500? Não, ele não está ganhando 5.500. Por quê? Porque aqui não está computado o que ele paga de celular, não está computado quantas vezes ele vai te ligar, quantas vezes ele vai ao cartório, o tempo que ele gasta lendo a certidão ou as certidões do seu imóvel, quanto tempo ele gasta lendo todas as certidões dos confrontantes e às vezes desenhando o mosaico, a ida no seu imóvel, quantas vezes ele tem que ir no seu imóvel, e às vezes depois do levantamento feito ele ainda tem que retornar, porque o profissional que é bom, ele não deixa passar um vértice, um ponto que ele tenha levantado, que tenha dado algum problema. Ele volta quantas vezes for necessário. Não está computado o software que ele usa, não está computado os cursos que ele sempre está fazendo, melhorando, aumentando o conhecimento dele para levar o melhor serviço para você. Sem falar no aluguel que ele paga, e se ele não tem aluguel, se o escritório for na casa dele mesmo assim, ele tem um escritório na casa dele, onde ele vai te receber, ele tem o computador, ele está sempre trocando de computador por um melhor, ele tem a manutenção do veículo que ele usa para trabalho, e ele tem a responsabilidade técnica, principalmente. Um georreferenciamento é como um filho, é para o resto da vida. De repente está tudo bem e muda a norma. E às vezes você não averbou em cartório. Às vezes está tudo bem, fez todo o levantamento, e lá na frente já certificou, já averbou, e daqui 2, 3 anos, você mesmo chega nele e diz, aquele georreferenciamento que você fez tem que modificar, porque o vizinho não concordou com a divisa, ou porque você vai dizer que você mesmo pode ter enganado e mostrado a divisa errada. Mesmo que você tenha que pagar para ele fazer um ajuste no georreferenciamento, mesmo assim ainda tem a responsabilidade técnica dele. Vamos novamente comparar com o médico. Tem um médico que você chega no consultório e ele simplesmente te consulta e mal te ouve e te manda embora com a receita. Já dei esse exemplo várias vezes para você, né? Eu já dei em outras aulas, eu já dei esse exemplo. E você vai embora e não melhora. E tem aquele médico que para ele você é um filho. Ele te ouve, ele quer detectar se o seu problema, se a sua dor não é psicológica. Ele te informa o celular dele para você ligar se não melhorar, se necessitar de alguma coisa. Ele está sempre fazendo curso, participando de congresso, fazendo leitura, atualizando o conhecimento dele. E por isso, em função disso, você vai pagar o valor que ele te solicitar na consulta. Então, esses 5.500, ele não é o lucro dele. É um valor no qual está embutido o lucro dele. Vamos agora fazer uma comparação. Na planilha ficou 10.286,20. Na fórmula ficou 11 mil reais. Mas eu tenho agora um outro valor, um terceiro valor, para nós calcularmos juntos. Vamos calcular 100 vezes R$3 vezes 26, dá 7.200, vezes 80%, 5.760. O que é isso? Isto é o seguinte. Uma determinada pessoa, José, abriu uma empresa de vender picolé. Ele faz picolé e vende na praia. Um picolé custa em torno de R$3. Suponhamos que o José venda 100 picolés por dia.
e que ele não trabalhe um dia por semana, ele deixa para descanso. Então, são 26 dias. Ele trabalha por mês. Ele recebe 7.200. Mas nós sabemos que o lucro do picolé é muito mais de 100%. Muito mais. Principalmente se for um picolé de groselha, que faz com suco, se for um picolé de maracujá. Agora, se for um picolé de leite ninho, de coco, um picolé cremoso, imagine o lucro do picolé do senhor José. Mas, para ser boazinha, eu deixei só 80% de lucro para ele. Este picolé do senhor José, é claro que se ele fosse revender para alguém, que se ele fosse com a caixinha de isopor ali, comprar picolé do seu José para revender, e se você comprasse o picolé que está na caixa de isopor, você não saberia nem o produto que você estava comprando. Pode ser que você pague até R$ 1 por esse da caixinha de isopor. Mas pode ser que ele seja até de melhor qualidade do que o de R$ 3 do senhor José. Esse aqui não é do senhor José. Tá? É alguém que pegou para revender e pegou 50 centavos, pagou 50 centavos, vende a R$ 1, tem lucro também de 100%, mas você paga R$ 1, mas você quer o do seu José, que é R$ 3, mas é muito mais gostoso. O seu José tem um local próprio para vender, ele tem vários sabores, ele tem um bom atendimento, ele tem uma secretária que ajuda ele, que tem uma boa conversa também, um bom papo, tudo muito assiado. E você vai lá e compra o picolé de R$ 3 do seu José. Eu pergunto para vocês, eu baixei o lucro para 70% para você não me dizer assim, Margarete, não, mas aí desse jeito, 7.200 por mês, seu José ganha. Então eu baixei o lucro para 70%, deixei ele trabalhando 30 dias tranquilo, só na parte da tarde, que tem um movimento melhor de picolé, 70% de lucro, trabalha todo dia, não tem descanso nenhum dia. Algum dia a mulher dele vai para ele, mas vamos comparar. Você pode me dizer que minha comparação não tem nada a ver, mas é claro que tem. O seu José, para fazer o picolé dele, o conhecimento que ele teve que ter, a não ser uma educação para tratar com o cliente, que isso já é nato da gente, essa educação, isso nasce com a pessoa, isso é inerente, né, a qualquer outra coisa, a qualquer situação, a não ser educação e tudo. O que ele teve que aplicar foi aprender a fazer picolé. Aprender a embalar o picolé, aprender a temperatura ideal, mas o profissional que te atende, ele vai muito além. Olha, eu sou professora de profissionais. Eu vou falar para vocês, não é fácil. Não é fácil porque cada dia eles pegam uma situação diferente, um trabalho diferente, muitas dúvidas. E eu, às vezes, até fico triste quando eu vejo que tem pessoas que cobram valor irrisório e que eu me pergunto por quê? Na maioria das vezes, nem são meus alunos, porque os meus alunos, eles têm uma certa consciência. Eles têm a consciência da responsabilidade deles. É claro que algum ou outro, às vezes, dá uma desviada. Não são todos, não, mas de vez em quando um dá uma desviadinha e fala para mim que é por isso, por aquilo outro, porque senão ele não pega serviço nenhum. Mas nada vai fazer ele entender que o que ele está recebendo só está dando prejuízo. Mas agora você vai lembrar de alguma situação. Quantas vezes você sabe de alguém que pegou o serviço seu, ou do seu colega, ou do seu vizinho, ou do seu parente, implantou os marcos, recebeu metade do dinheiro e não voltou mais? Quantas vezes você ficou sabendo de georreferenciamento que foi cancelado? E que depois a pessoa teve, o seu colega, seu amigo, teve que procurar um profissional que apresentou a proposta inicial para ele. Aquela proposta que foi impressa direitinho, apresentável, bem explicada. Ele teve que voltar lá, calçar a cara, voltar lá e pagar o valor que o colega solicitou. Olha o prejuízo que às vezes se toma querendo ganhar. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não estou dizendo para você ir pelo valor. Não é o valor que faz o profissional. O que faz o profissional é o que ele é o conhecimento dele, é o que ele vai te entregar, é o produto final, é o que você vai receber em mãos. É você poder dormir tranquilo, sabendo que seu georreferenciamento, que a sua certificação não será cancelada,
que não terá sobreposição, que não tem vizinhos para reclamar a divisa com você, e se tiver, ele está ali pronto para ajudá-lo a resolver a situação. Ele não vai fugir, ele não vai correr de resolver, porque ninguém é perfeito, todos estamos sujeitos a erros, mas quem é bom reconhece que errou e conserta o erro. Não vai deixar você estar procurando outro profissional para corrigir os erros. Então pense bem, se tiver dúvidas, lembre sempre, use o nosso suporte. Mas eu voltei para falar o seguinte: você acha que é concorrência desleal? Ou, na sua opinião, que eu quero saber, você vai me contar? Ou você acha que é o profissional que não sabe o seu custo? Ou você acha também, uma terceira pergunta, uma terceira opção, que o profissional não tem custo? Ele não tem um software, ele não conhece as leis, ele não conhece as normas. 3 opções. Eu quero que você me dê a sua opinião.